eu sou Yaya Toledo e esse é o Ser Mulher no Mundo, um canal para discutir questões femininas, feministas ou da mulher, como vocês acharem melhor. Para o nosso primeiro tema, eu escolhi uma questão que para mim se mostrou fundamental ao longo do processo de pensar a mulher, que é a educação. Na Idade Média, a Igreja fez um enorme trabalho para associar a imagem da mulher a Eva, aquela personagem bíblica que seduziu Adão e foi responsável pela expulsão da humanidade do Jardim do Éden. Bom, nesse contexto, a mulher só poderia ser uma criatura nefasta, diabólica, traiçoeira e curiosa. A gente não precisa nem ir muito longe para provar isso. Imagina viver numa época em que o sexo era uma privação de vias terroristas. Então tinha até manual dizendo como você devia ou não devia fazer sexo. Nesse contexto, a mulher que parecia ter uma relação bem menos proibicionista com seu próprio corpo do que o homem era ensinado a ter pela igreja, aparecia como uma criatura tentadora, uma criatura que atraía os homens a experimentarem seus próprios corpos e os corpos alheios. Então a mulher era algo tão desejado e necessário quanto temido e odiado. Nisso se constituiu a visão da mulher Eva, que é a primeira analogia forte que o homem faz sobre nós, mulheres. Com as ditas revoluções burguesas, a mulher foi tomando um papel diferente. Ela não era mais a mulher má, ela tinha que ser uma outra coisa, de preferência uma coisa útil aos ideais progressistas. Aqui, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Ai, não, mais ainda? Porque agora eu vou falar de um tipo de mulher que é muito forte ainda na nossa sociedade. Então precisa ser visto o tempo todo com bastante autocrítica por nós mulheres. Para que a gente perceba, entenda o quanto a gente herdou dessa condição. Não só o exterior opressor, mas os valores internos, o modo de pensar. Enfim, a mulher idealizada dessa vez, a nova analogia da mulher que nos reservaram, foi a Mulher Maria. Não tenho nada a ver com isso. A Mulher Maria, assim como a Mulher Eva, nasce de várias implicações sociais, culturais, religiosas, políticas, mas principalmente ideológicas. Eu vou focar em dois acontecimentos, um econômico e um social. Toda mulher adora falar de economia. Vamos falar de economia? Bom, vamos falar de economia primeiro então, que eu adoro discutir economia com as minhas amigas. Nessa época da consolidação de um status para o outro, mais ou menos no século XVII para o XVIII, nasce o que alguns chamam da primeira teoria bem desenvolvida da economia, a fisiocracia. Ela não é nenhum demônio. Ela basicamente diz aos homens governantes que toda a riqueza de uma nação vem das terras agrícolas, do desenvolvimento da terra. Eles pensavam assim: se a terra é rica e renovável, um país com vasta extensão tem bastante possibilidade de riqueza. Logo, os governantes nunca poderão deixar de fazer guerras pela posse de terras, porque isso significa um controle maior e uma possibilidade mais remota de ser atacado por um país do tamanho de um ovo. O beabá do colonialismo. Mas as terras em si não tomam novas terras. Elas são só um produto de riqueza, de exploração. Para a exploração e conquista de novas terras, eu preciso de duas coisas: soldados e agricultores. Daí nasce uma outra riqueza essencial para potencializar a terra: o homem. Nem todo homem é uma riqueza, né? Tem uns bem meia boca. Então, para um governante, a quantidade de homens que ele tinha, seu volume demográfico, também significava riqueza, ou pelo menos possibilidade de exploração de riqueza. Tá, mas e as mulheres? Ai, como você é chata. As mulheres não eram vistas essencialmente como riqueza ou ferramenta de riqueza.
eram mais como um complemento. Na mesma época, acontecia um fenômeno bastante curioso que a Badante descreve brilhantemente nesse livro, Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, que era o alto índice de mortalidade infantil. Num grupo de 100 crianças, 720 sobrevivem ao primeiro ano, 574 passam do quinto ano e 525 celebram seu 10º aniversário. Gente, um extermínio de crianças! Enfim, toda essa volta para explicar uma coisa simplérrima. Os fisiocratas precisavam mudar o pensamento das mulheres para que elas vissem valor no cuidado dos filhos. Eles precisavam que mais homens chegassem à fase adulta. O complemento para os homens crescerem, entendi! Tá, esses eram os motivos econômicos. Mas a economia na época era uma ciência extremamente restrita e masculina para mudar todo um pensamento entre as mulheres. Então, o Rousseau apareceu com uma grande ideia chamada Emílio. É uma obra romanceada justamente porque precisava atingir um público que só tinha o costume de ler romances. Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, Jogos Vorazes. Ai, gente, esse público sou eu! Digam o que disserem sobre a obra do Rousseau, esse livro aí fudeu com a gente. Simplesmente porque em meio à história e educação do Emílio, aparece uma mulher perfeita, idealizada, uma mulher que será a futura esposa do Emílio, Sophie, ou Sofia. Sofia é o nosso símbolo maior, ilustrado e romanceado da mulher que dedica a vida ao marido, aos filhos e ao lar, incumbindo-se até da saúde, da educação e das necessidades psicológicas do marido e dos filhos. Essa nova burguesia e as suas mulheres que estavam em ascensão, que não se identificavam com a nobreza e nem com os pobres, acharam então um grande livro-mãe, que lhes traria respeito e dignidade. Ser como Sofia era o que faria delas uma classe única de mulheres. Boa parte da conduta da Sofia vinha do exemplo bíblico da conservada Maria. Isso foi muito bem aceito, porque associava a realidade cotidiana à religiosa, fazendo com que essas mulheres se sentissem certas e úteis, não só para elas mesmas, mas para todo o progresso da nação. As mulheres se tornaram responsáveis pela nação. Num trecho curto, mas bastante esclarecedor do livro, o Rousseau diz: do cuidado das mulheres depende a primeira educação dos homens. Das mulheres dependem ainda os seus costumes. Assim, educar os homens quando são jovens, cuidar deles quando grandes, aconselhá-los, consolá-los, eis os deveres das mulheres em todos os tempos. Ok, então beleza, recapitulando. A gente sabe que a mulher Eva, da Idade Média, era demonizada e tal, e que a mulher Maria era doce e terna. Que a mulher Maria ainda existe forte dentro dos nossos corações e que cada vez menos a gente permite que os resquícios da mulher Eva sobrevivam. Além disso, a gente entendeu alguns dos motivos que impulsionaram a mudança de status da mulher. Então agora, com esse cenário todo, a gente pode começar a falar em como a educação normativa surgiu nesse contexto, como que ela se instaurou e de que forma e quanto tempo depois a mulher teve acesso a ela. Mas todas essas questões vão para a parte 2 do nosso vídeo e que vai falar inclusive sobre a educação feminina no nosso país. Valeu pela resistência, um beijo e até a próxima!